Bilhões de pessoas acompanham a Copa do Mundo, mas por trás dos jogos existem histórias que parecem mentira. Algumas mudaram o futebol para sempre e quase ninguém conhece. Número 10. Você consegue imaginar uma seleção disputar uma Copa do Mundo inteira sem perder nenhum jogo e mesmo assim ser eliminada? Parece impossível, mas aconteceu. Na Copa de 1982, a Inglaterra terminou sua participação invicta. A equipe não perdeu nenhuma partida, mas o formato da competição fez com que apenas o líder do grupo avançasse. Como a Inglaterra empatou seus jogos, acabou ficando atrás da Alemanha Ocidental e foi eliminada. Uma prova de que, na Copa do Mundo, um único detalhe pode mudar tudo. Número 9. Você já imaginou um jogo de Copa do Mundo com tantos cartões que parece uma batalha? Em 2006, Portugal e Holanda fizeram uma das partidas mais tensas da história do torneio. O jogo teve muitas faltas e discussões, obrigando o árbitro a distribuir 16 cartões amarelos e 4 vermelhos. A partida ficou conhecida como a Batalha de Nuremberg e entrou para a história como uma das mais polêmicas das Copas. Mas a próxima curiosidade aconteceu em apenas alguns segundos. Número 8. Você acha que dá tempo de perder um gol se piscar por alguns segundos? Na Copa do Mundo de 2002, Turquia e Coreia do Sul disputavam o terceiro lugar do torneio. A partida tinha acabado de começar quando Hakan Şükür aproveitou uma oportunidade e marcou com apenas 11 segundos de jogo. Foi tão rápido que muitos torcedores ainda estavam se acomodando quando a bola já estava dentro do gol. Esse lance entrou para a história como o gol mais rápido de todas as Copas do Mundo. Mas se esse gol aconteceu em segundos, a próxima história mostra um jogador que mal entrou em campo e já teve que sair. Número 7. Você consegue imaginar entrar em uma Copa do Mundo e ser expulso antes mesmo de conseguir jogar direito? Parece impossível, mas aconteceu. Na Copa de 1986, o jogador José Batista, do Uruguai, entrou em campo contra a Escócia e apenas 56 segundos depois, recebeu o cartão vermelho. Ele cometeu uma falta considerada grave e acabou deixando sua equipe com um jogador a menos durante praticamente toda a partida. Até hoje, essa é a expulsão mais rápida da história das Copas do Mundo. E pensar que uma partida inteira pode mudar por causa de apenas alguns segundos. Número 6. Como o maior símbolo da Copa do Mundo pode simplesmente desaparecer? Parece história de filme, mas aconteceu de verdade. Em 1966, poucos meses antes da Copa começar, a taça Jules Rimet estava em uma exposição na Inglaterra quando foi roubada. A polícia procurou por todos os lados, investigou o caso e tentou encontrar pistas, mas o troféu parecia ter sumido para sempre. Quando todos achavam que a taça nunca mais seria encontrada, algo inesperado aconteceu. Um cachorro chamado Pickles encontrou um pacote escondido em um jardim. Quando abriram o embrulho, estava lá a taça original da Copa do Mundo. O cachorro virou uma celebridade e entrou para a história como o animal que salvou o maior torneio de futebol do planeta. Mas a próxima curiosidade mostra que, na Copa do Mundo, até os goleiros podem fazer algo que parece impossível. Número 5. Você consegue imaginar um goleiro marcando um gol em uma Copa do Mundo? Parece impossível. Afinal, a principal função dele é impedir gols, não fazer. Mas em 1962, o goleiro colombiano Marcos Coll entrou para a história. Durante a partida entre Colômbia e União Soviética, ele cobrou um escanteio de uma forma inacreditável. A bola passou por todos os jogadores e entrou direto no gol. O lance ficou conhecido como um dos momentos mais raros da história das Copas. Até hoje, Marcos Coll continua sendo o único goleiro a marcar um gol em uma Copa do Mundo. E pensar que, em um torneio cheio de grandes atacantes, foi um goleiro que conseguiu um feito único. Número 4. Você consegue imaginar uma seleção ganhar uma Copa do Mundo e depois desaparecer do futebol por décadas? Parece impossível, mas isso aconteceu.
A Hungria de 1954 era considerada uma das maiores seleções da história. O time tinha jogadores incríveis, ficou anos invicto e chegou à final da Copa como grande favorito. Mas, em uma das maiores surpresas do futebol, perdeu a final para a Alemanha Ocidental. O mais curioso é que, depois daquele período, a Hungria nunca mais voltou a ser aquela potência mundial. Uma seleção que parecia dominar o futebol acabou desaparecendo entre os grandes. Mas a próxima história é ainda mais inacreditável. Número 3. Você sabia que uma seleção já venceu uma Copa do Mundo usando uma estratégia que quase ninguém acreditava? Na Copa de 1950, o Uruguai chegou à última partida, precisando vencer o Brasil dentro do Maracanã lotado. Mais de 170 mil pessoas estavam no estádio, esperando uma festa brasileira. O Brasil marcou primeiro e parecia que o título estava garantido. Mas o Uruguai conseguiu virar a partida e conquistou a Copa em uma das maiores reviravoltas da história do futebol. Até hoje, esse jogo é lembrado como uma das maiores surpresas de todas as Copas. E agora restam apenas duas curiosidades. E a última é uma das histórias mais estranhas que já aconteceram no torneio. Número 2. Você consegue imaginar ser campeão da Copa do Mundo sem jogar um único minuto? Parece impossível, mas isso já aconteceu. Em várias edições da Copa, alguns jogadores foram convocados, viajaram com a seleção, participaram de toda a campanha e levantaram a taça, mas nunca entraram em campo. Mesmo assim, receberam a medalha de campeão e tiveram seus nomes marcados na história. Isso prova que, em uma Copa do Mundo, cada integrante do elenco pode ser importante, mesmo sem aparecer durante os jogos. Mas a última curiosidade supera todas as outras. Número 1. Você consegue imaginar uma Copa do Mundo sendo decidida por um gol que, até hoje, ninguém sabe se realmente aconteceu? Parece inacreditável, mas esse é um dos maiores mistérios da história do futebol. Na final da Copa de 1966, Inglaterra e Alemanha Ocidental estavam empatadas na prorrogação quando Geoff Hurst chutou. A bola bateu no travessão, quicou perto da linha e voltou para o campo. Os ingleses comemoraram, os alemães protestaram e o árbitro precisou consultar o bandeirinha antes de tomar a decisão. O gol foi confirmado. A Inglaterra venceu por 4-2 e conquistou sua primeira Copa do Mundo. O mais curioso é que, mesmo depois de décadas, análises e simulações, muita gente ainda discute se a bola realmente entrou. Um único lance pode ter decidido uma Copa do Mundo, e talvez esse mistério nunca seja resolvido. E você, acha que foi gol ou não? Conta aqui nos comentários.